Boa noite. Jovem sequestrada pelo ex-namorado é encontrada morta em Capela das Posses. Polícia procura pelo principal suspeito. Carro usado no rapto de Fabiana Barbosa foi encontrado abandonado. Polícia encontra 8 tabletes de maconha enterrada no quintal de casa de homem que resiste à prisão e ameaça militares. Prefeitura sorteia casa sem saber da data de entrega do conjunto habitacional Quebec, sem posto de saúde e escola no bairro e com acesso restrito. Comerciantes contabilizam prejuízos com lentidão das obras no bairro Rosário. Projeto de iniciativa popular Mar de Lama Nunca Mais é entregue na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Time de basquete em cadeira de rodas de Patos de Minas se prepara para mais um torneio. Jovem de 17 anos conclui ensino médio e se matricula no curso de Direito. Ópera Concerto arranca aplausos emocionados no Teatro Municipal. Destaques que você acompanha a partir de agora no NTV News. Uma obra para melhorar o escoamento de águas das chuvas da parte alta da cidade, que se concentra na Gabriel Pereira, foi iniciada há algumas semanas. No início, representou até um certo alívio, mas agora tornou-se um tormento para a maioria dos comerciantes e vizinhos. É que a obra, além de ter estourado o orçamento, está demorando demais, muito tempo a mais do que estava previsto. E os prejuízos acumulados para quem sobrevive do comércio é cada vez maior. A Gabriel Pereira está interditada há quase 2 meses e os comerciantes estão sendo prejudicados, registrando uma queda significativa nas vendas. Essa obra aqui está quase mais de 2 meses exatamente aqui, né, nessa trecho aqui dessa obra aqui, né? E o que acontece? Na verdade, podia ter agilizado mais com o andamento da obra, né? Mas estão estendendo há muito tempo já a manutenção aqui da via de esgoto aqui, né? Da via aqui, e impede muito fluxo de carro aqui, né? Das pessoas passarem aqui, aí atrapalha consequentemente, né? O nosso fluxo da loja aqui também, né? Eles não vão ver que nós temos uma loja aqui, né? Para ser mais exato falando assim, né? Inicialmente, a obra foi orçada em 3,5 milhões, mas um aditivo de 1 milhão terá que ser feito para finalização. O serviço é importante, já que em épocas de chuva as águas invadiam as residências. O receio é de que a obra se estenda por mais um longo período, prejudicando o comércio. Perguntou para eles, da prefeitura, quando que seria o término dessa obra. Disse que está para terminar, né, segundo eles, e que ia começar na outra via de lá. Só que começando a via de lá, nós tememos que eles não possam asfaltar aqui, terminar aqui, e que possa continuar por mais meses ainda, né, todo esse transtorno, né, dessa obra aqui perto do nosso comércio. De acordo com o consultor Ítalo Rodrigues, as vendas na loja em que ele trabalha registrou uma queda de 70%, além da sujeira gerada pelo excesso de poeira. Nossas vendas caem em média 70% de vendas aqui, né? Está prejudicando bastante aqui as nossas vendas, não só como a nossa, como eu creio que a dos comerciantes próximos a gente também, né? Outra reclamação é a falta de sinalização no local. Muitos motociclistas atravessam sobre os passeios, colocando em risco os pedestres que passam por ali. Como está no meio da rua, que não há sinalização para nenhum carro passar, nem moto, então algumas motos, inclusive elas passam ali, da travessia ali, ó, passam em cima do passeio, arriscando assim a segurança dos pedestres que passam também ali. Alguns carros também, como não está interditado de lá, eles passam aqui, fazem a manobra em cima aqui do monte de terra, passam em cima do passeio, né? Dando um risco de acidente, então bater no poste, na placa, né, afundar o pneu ali no bueiro, né, podia ser solucionado isso aí também. O que se pede é agilidade no término dessa obra para que o comércio possa voltar a funcionar normalmente. Pede sim uma agilidade, né, para finalizar essa obra, porque como já está mais de 2 meses aqui interditado, atrapalhando o fluxo da loja, então a gente pede à prefeitura que agilize o mais rápido possível, né, o término dessa obra. Foi entregue nesta terça-feira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais o projeto popular Mar de Lama Nunca Mais. Ele altera as regras para a construção de barragens no estado. Promotores fizeram mais denúncias contra a mineradora Samarco. Obras irregulares foram feitas na barragem do Fundão, em Mariana.
A entrega do projeto de lei que visa garantir a efetiva segurança das barragens depois do desastre em Mariana foi marcada por momentos de reflexão. Na porta da Assembleia, o movimento Mar de Lama Nunca Mais deixou uma manifestação de indignação. A proposta do PL ganhou força em uma campanha na internet, que contou também com a participação de artistas mineiros. A iniciativa foi lançada em 31 de março e mobilizou a sociedade. Já foram recebidas mais de 55 mil assinaturas de eleitores mineiros. As pessoas estão em solidariedade às vítimas, né? Não foram uma tragédia, foram várias. E o que a gente quer mais é lutar por uma mineração responsável, que tem uma legislação própria da mineração em Minas Gerais. O PL estabelece regras mais rígidas, entre elas, maior rigor ao cumprimento das normas ambientais, participação popular efetiva no licenciamento ambiental e a proibição de implantação de novas barragens em áreas de risco. Hoje a fiscalização de barragens ela fica exclusivamente por conta do próprio empreendimento. A fiscalização ela é interna. Os órgãos ambientais eles não têm capacidade estrutural de reagir e fiscalizar os relatórios de estabilidade. Então é uma autofiscalização que existe. É preciso alterar esse quadro para que tenhamos responsabilidade na fiscalização desse tipo de empreendimento. Depois de ser publicado no Diário do Legislativo, o projeto de lei segue para a Comissão de Participação Popular, que tem o prazo de 20 dias para dar um parecer. Se aprovado, o texto segue para votação em primeiro turno no plenário da Assembleia. O importante é que os projetos sejam aprovados, que eles sejam analisados pelos deputados, recebam também emendas, sugestões, são 77 deputados na casa, e que com certeza vão trazer também sugestões e quem sabe melhorar ainda mais os projetos que já começaram a tramitar. O promotor de Justiça do Meio Ambiente comentou sobre a descoberta de uma obra não autorizada da Samarco que pertence à Vale e à anglo-australiana BHP. As intervenções, segundo o MP, são em um lago atrás do dique S3, construído pela mineradora para evitar que rejeitos de minério da barragem rompida de Fundão continuem descendo para os rios. A Samarco ela se utiliza da necessidade de obras emergenciais para fazer o que ela bem entende. Então é importante que os órgãos técnicos direcionem essas medidas, porque tudo que vem sendo feito sem a aprovação dos órgãos acabam gerando mais ainda insegurança para a sociedade no controle, principalmente da barragem de Candonga. E veja a seguir no NTV News que time de basquete de cadeira de rodas de Patos de Minas se prepara para mais um torneio. E Ópera Concerto arranca aplausos emocionados no Teatro Municipal. A Ópera Concerto levou um público de várias idades ao Teatro Municipal na noite dessa segunda-feira. Apoiada pela NTV, a intenção foi difundir a música erudita na cidade. Foram 2 dias de apresentações, domingo e segunda, marcados por este evento inovador que buscou difundir a cultura da música erudita vocal em Patos de Minas. Uma ideia que surgiu através de encontros entre os artistas. As ideias surgiram em 2012, quando eu e a Franciele, a gente pensou que a cidade precisava de um estímulo para a formação de jovens cantores. Então, dentro desse projeto de jovens cantores, a gente montou vários recitais, a gente organizou vários recitais e agora a gente está conseguindo colocar em prática esse projeto. Então, o primeiro evento foi esse Ópera Concerto e no próximo mês a gente já tem os recitais de músicas sacras, com vários cantores da cidade, né, que estão escondidos por aí. Então, a gente quer apresentar essas pessoas nesse projeto que dá um enfoque especial para o canto lírico. O evento contou com a participação de 4 artistas que apresentaram uma versão para a ópera, áreas e duetos de grandes óperas e repertório de compositores renomados, conhecidos mundialmente.
Nós escolhemos as mais famosas óperas, as mais conhecidas, como La Traviata, a ópera Carmen, a ópera La Bohème, do Puccini, para levar para o público um pouco da música clássica, do canto lírico. Para Márcia Soares, Patos de Minas esconde muitos talentos deste estilo musical. E o evento vem para dar chance de mostrar a qualidade desses artistas patenses, tornando-os conhecidos. Patos é um celeiro de talentos musicais. Eu até tenho um marido que veio de fora e que mora aqui há quase 10 anos, e ele chega a essa conclusão, que aqui tem muitas pessoas que têm um grande potencial artístico voltado para a música. O público mirim também aprecia a ópera e considera uma rica ferramenta cultural, até mesmo para conhecimento da história da música erudita. Eu acho muito legal porque dá para saber sobre os antigos músicos e compositores que tiveram na história, que fizeram marca no mundo inteiro. E os sons deles são muito bons de ouvir. No conservatório nós aprendemos também muita coisa sobre essas músicas clássicas, Beethoven, na flauta também, que nós aprendemos na teoria. Esse projeto é muito bom mesmo. Oito times participarão neste fim de semana da 8ª Copa de Basquete sobre Rodas. A equipe de Patos de Minas treina forte para conquistar o ouro. As equipes de Patos de Minas já vêm há algum tempo se preparando para a 8ª Copa Basquete sobre Rodas, que está marcada para acontecer no próximo fim de semana. Vai acontecer aqui em Patos, começar nessa sexta-feira, agora dia 8, a partir das 8 horas da manhã, a 8ª Copa Unipan Queiroz Construtora de Basquete em Cadeira de Rodas. É um evento que já tornou tradição aqui na cidade, né, na sua 8ª edição. Esse ano a gente conta com algumas novidades, tem equipes de Mato Grosso do Sul, do Distrito Federal, de São Paulo, com atletas de nível de seleção brasileira que vão aqui, que vão participar da Paralimpíada no Rio em setembro. Também vão estar aqui alguns atletas desses. Um nível muito bom e convidar a população inteira para vir prestigiar o evento aqui. O campeonato conta com a participação de 2 equipes patenses, uma mais experiente e outra iniciante, mas ambas se sentem bastante preparadas para enfrentar as outras 6 equipes que vêm de outras cidades e estados. Nós temos nossa equipe que está há mais tempo jogando, tem os atletas mais experientes, que a gente tem alguns resultados bons já, somos a melhor equipe classificada em Minas Gerais e estamos aí disputa no Brasileiro também. A outra equipe são garotos agora, estão começando, e a gente joga aqui com essas 2 equipes para dar oportunidade desses garotos desenvolver também o seu basquete, para chegar também a disputar os brasileiros aí. Então, por isso a gente joga as 2 equipes. Apesar da boa expectativa das equipes patenses, os outros times que participarão do campeonato traz jogadores de peso, que deixam os atletas de Patos de Minas ansiosos com a disputa. A adrenalina está alta, a emoção também e ansiedade, né? Porque nós estamos treinando aí tem um mês, né? Tá treinando firme por causa do campeonato chegando agora e a expectativa é grande, porque está abrindo 2 times para dar a carga de jogo para os mais novos poder jogar no ar no brasileiro, né? E a intenção está sendo das melhores possível. A gente sempre treina para tentar ganhar, né? Mas as outras equipes também têm esse mesmo objetivo. Tem algumas equipes muito bem preparadas, como a de São Paulo, que tem 2 atletas que participam da seleção brasileira. Tem o pessoal do Mato Grosso do Sul, de Dourados, também, que tem uma boa equipe. O pessoal de Belo Horizonte e do Distrito Federal. Então, são equipes mesmo de ponta aí no cenário do basquete cadeira de rodas. O time patense APP Unipan DB já possui vários títulos e é o atual campeão mineiro de basquete em cadeira de rodas. Agora, eles também treinam para alcançar a Série A do Brasileiro e trazer mais essa vitória para Patos de Minas. Os treinamentos acontecem todos os dias. Alguns dias da semana a gente treina de manhã e à tarde, além de reforço na academia. Treinamos de alto rendimento para tentar, o nosso objetivo esse ano, na 2ª divisão, subir para a 1ª divisão do Campeonato Brasileiro em cadeira de rodas. Rendimento tem que treinar muito porque as outras equipes também treinam bastante e o nível deles é lá em cima, então a gente tem que chegar no mesmo nível. Daqui a pouco você vai ver que pesquisador analisa processo para aumentar teor de zinco do arroz
E atividades físicas podem provocar lesões, mas personal trainer dá dicas para evitar problemas. Uma pesquisa realizada na Fazenda Experimental da EPAMIG, em Patos de Minas, analisa o processo de biofortificação do arroz para elevação do teor de zinco no alimento. E olha, os resultados parciais são animadores. Os estudos tiveram início no final do ano passado, no campo experimental de Sertãozinho, da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, em Patos de Minas. Segundo o pesquisador Maurício Antônio de Oliveira, a biofortificação de grãos é uma alternativa possível e economicamente viável e visa elevar o teor de zinco no arroz. Essa biofortificação melhoraria a qualidade nutricional de grãos voltados para a alimentação humana. Além disso, promove o aumento dos teores de minerais nas plantas, o que pode corrigir possíveis deficiências desses nutrientes no solo, melhorando o rendimento das culturas. Na realidade, o processo de biofortificação do arroz, ele pode ser obtido por várias formas, né? Você pode, por exemplo, selecionar naturalmente cultivares que tenham um teor maior de zinco no grão. Esse é um processo, é um trabalho que a Embrapa já vem fazendo há vários anos, mas ele é um trabalho mais demorado, a longo tempo, né? Outro processo de você melhorar, de você conseguir a biofortificação, ou seja, o grão com teores maiores de nutrientes, seria através da modificação genética da planta. Então, seria através da transgenia, né? Esse é um outro processo. Para obter resultados positivos, o zinco é aplicado diretamente na planta em diferentes fases de cultivo. A gente está aplicando um produto na planta e esse produto é incorporado pela planta e ele é acumulado no grão. Então, essa é a técnica que a gente está utilizando. O arroz é composto por proteínas, vitaminas, minerais como cálcio, magnésio, potássio, zinco e ferro. O ferro e o zinco apresentam um papel relevante na saúde humana, porém estão presentes em baixas concentrações nos grãos. Uma pessoa adulta precisa entre 7 a 10 miligramas dia de zinco. A pesquisa já apontou que no grão normal de arroz, de 30 miligramas por quilo normais, já é possível elevar em 5 vezes o teor de zinco no grão. Segundo informações da Organização Mundial da Saúde, né, a população brasileira, a média da população brasileira tem uma carência com relação a esse nutriente. Então, o alimento diário que essa grande maioria da população recebe não seria suficiente para nutrir essas pessoas com o teor de zinco, né? Então, o que a gente busca justamente é que com esse incremento no grão desse teor de zinco elevado, a gente conseguisse levar até a mesa do consumidor um grão onde ele poderia consumir menos, né, menos quantidade de alimento, né, uma menor quantidade de alimento e ter o seu teor nutricional suprido naturalmente. A pesquisa com o manejo da adubação do arroz para obter biofortificação, técnica capaz de enriquecer o grão com determinada substância, indicaram que os grãos tiveram teores de zinco mais elevados do que os produzidos convencionalmente. Já resultados parciais animadores indicam a possibilidade de aumentar o teor de zinco nos grãos de arroz. O pesquisador aguarda os resultados laboratoriais de um maior número de amostras para divulgar os resultados conclusivos. Nós estamos já com várias análises que já foram encaminhadas para o laboratório e nós já recebemos a confirmação desses dados, mas tem algumas análises que estão em andamento. Mas os resultados que a gente tem até agora são bastante animadores, sim. Um problema frequente, principalmente entre aqueles que estão iniciando a prática de exercícios físicos, é a lesão muscular. Mas é possível evitar o problema. Veja a dica do especialista. A educadora física Renata Caixeta ainda está se recuperando de um trauma muscular sofrido recentemente. Eu tenho uma criança de 2 anos e realmente foi uma atividade do dia a dia. Eu fui pegar ela, uma coisa que a gente faz todos os dias, toda hora, e peguei ela de mau jeito. Qualquer ser humano está correndo esse risco. Até nós, trabalhando com atividade física, a gente acaba fazendo isso. Pegando de mau jeito, fazendo algum movimento errado. E aí, por causa disso, eu tive uma lesão de ombro. Segundo ela, a dor está passando,
mas o incômodo sentido durante o tratamento foi muito grande. Depois do tratamento, ortopedista, fisioterapia, repouso, fortalecimento, agora não, mas incomoda muito, principalmente o ombro, incomoda para dormir, incomoda para pegar minha filha, incomoda para dirigir, incomoda para dar aula, então agora tá tranquilo. Mas durante o processo de recuperação incomodou bastante, principalmente pela questão de ter que ter repouso. E como eu trabalho na área, não tem como fazer repouso do jeito que teria que ser feito, né? De acordo com o personal trainer David Júnior, Renata sofreu uma lesão muscular, associada geralmente a pancadas diretas, estiramentos ou lacerações. A lesão muscular acontece às vezes, pode ser o seu músculo se rompeu parcial ou completamente, que é quando o músculo, como a gente pode se dizer, se rasgou no popular. É uma microlesão, pode ser uma macrolesão, que vai depender de diagnóstico médico também. As lesões musculares são muito comuns entre os praticantes de esportes, mas são ainda mais frequentes em pessoas que não têm o hábito de praticar atividades físicas com orientação de um profissional. São pessoas que chegam para a gente já lesionadas de treinamentos que elas viram na internet, de treinamento de corrida não orientada. Aí a pessoa chega lesionada porque não se fortaleceu antes, não se preparou, não deixou que acontecesse na vida dela uma dieta nutricional que é extremamente importante. A pessoa acha que vamos dispensar o papel do nutricionista, é um grande parceiro, não se pode dispensar o nutricionista, como não se pode dispensar o médico e o educador físico. Mas a boa notícia é que essas lesões podem ser evitadas através de um bom condicionamento físico, trabalhando a força muscular e um bom alongamento da musculatura. Primeira coisa, se consultar com o médico para ver se o seu coração está bem, se a sua saúde está em dia e o que precisa ser mudado. Segundo, procurar o educador físico, uma pessoa formada, porque tem pessoas que estão procurando um amigo, procurando um colega, mas não estão procurando um profissional formado. E a nutricionista, que é uma parceira extremamente importante nessa caminhada. O aquecimento no pré-treino, antes de entrar propriamente dito no treino, você faz o aquecimento, porque o aquecimento vai aquecer os seus músculos, preparar a sua fisiologia para aceitar o exercício que vem posteriormente. E ao final dos exercícios, se a pessoa achar necessário, porque isso vai variar de treino para treino, a pessoa faz alongamento. E existe também separado a aula de alongamento, que é somente para relaxar os músculos, para que a sua fisiologia venha trabalhar em dia. Em outras palavras, o segredo é se movimentar. Pratique atividade física, primeira coisa, porque como eu disse, até nós que trabalhamos nessa área, a gente está correndo risco. Então, se eu trabalho com isso, eu presto atenção nisso, aconteceu comigo, então o sedentário tem muito mais probabilidade de acontecer. Em casa, exercício é muito complicado de se dizer que a pessoa pode praticar em casa. Existem alguns exercícios que, se a pessoa for até um profissional e aprender com ele, ela pode executar em casa. Existem sim exercícios simples que podem ser executados em casa. Mas primeiro o profissional tem que orientar, ensinar esses exercícios para que a pessoa possa fazer em casa. Mas o ideal é procurar, hoje a gente não tem só academia aqui que a gente vê. A gente tem atividades nas ruas, os projetos, a prefeitura tem feito projetos através do NASF. Então a gente tem hoje um apoio dentro e fora das academias, que as pessoas não têm mais a desculpa, eu não gosto de academia. Tudo bem, tem profissionais de educação física nas praças. Daqui a pouco você vai ver que jovem de 17 anos consegue terminar o ensino médio e se matricular no ensino superior. E polícia encontra 8 tabletes de maconha enterrados no quintal de casa de homem que resiste à prisão e ameaça militares. Mais da metade dos brasileiros com vida economicamente ativa não se prepara para a aposentadoria, contando apenas com benefício do INSS para quando parar de trabalhar. É o que revela a pesquisa divulgada hoje pelo SPC Brasil. O estudo indica que 74,1% dos trabalhadores contribuem de alguma forma para o INSS, seja como assalariado ou autônomo, mas excluindo a Previdência Pública, 6 a cada 10 entrevistados disseram não fazer nenhum tipo de investimento visando a aposentadoria. Uma jovem ainda cursando o ensino médio conquistou o primeiro lugar de direito na UFO, mas, como há precedentes, ela foi atrás, acelerou o término dos estudos, foi aprovada e conseguiu se matricular no ensino superior.
a estudante de 17 anos decidiu prestar vestibular de Direito na Universidade Federal de Uberlândia. Aprovada em primeiro lugar, mas impossibilitada de se matricular, já que ainda não tinha concluído o ensino médio. Ela precisou entrar com uma ação para conseguir fazer a matrícula na instituição. Diligenciamos no sentido de que a Jéssica fosse emancipada. Então a Jéssica, os pais procuraram o cartório e emanciparam e conferiu capacidade para os atos da vida civil à Jéssica. Então supriu, em tese, essa capacidade e relativizou a Lei 9.394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que limita, a idade mínima de 18 anos para se fazer o exame de conclusão do ensino médio através do supletivo. Querendo agarrar essa oportunidade de já iniciar seus estudos na área do direito, ela pediu ajuda de advogados que poderiam auxiliá-la nessa questão. A advogada Silvia Gontijo se sensibilizou com a história da jovem e resolveu ajudá-la. Até no horário de almoço, assistindo a NTV, como é de costume na população patense, e vi a chamada acerca da reportagem, a Jéssica falando que necessitava de um advogado para que pudesse ajuizar uma ação determinando que o SESEC aplicasse o exame de conclusão do ensino médio a ela. E eu me senti comovida com a situação, entrei em contato com a Jéssica e me dispus a auxiliá-la nessa questão. Jéssica Rocha conseguiu realizar a prova no SESEC para a conclusão do ensino médio e, ao receber a declaração de aprovação, pôde se matricular na universidade. De acordo com a advogada Silvia Gontijo, ainda existe a possibilidade do tribunal revogar a decisão. Porém, há uma lei que a protege, dando mais tranquilidade à estudante. Existe a possibilidade de reexame, porque é característica do próprio mandado de segurança o reexame necessário. O processo é remetido para o Tribunal Superior e existe uma possibilidade de reversão da decisão, embora entendemos que é remota. Porque existe uma teoria que é do fato consumado, ou seja, que a pessoa atingiu uma relação de direito que deve ser respeitada, uma situação fática, ou seja, ela já está devidamente matriculada no ensino acadêmico, na UFO, e não poderia voltar lá ao estágio anterior, voltar para poder estudar matérias uma vez já estudadas. Então a gente acredita na possibilidade do tribunal acatar essa teoria do fato consumado e dar a tutela definitiva. Para garantir que Jéssica iniciará seus estudos e poderá continuar até o final, a estudante, mesmo tendo a declaração de conclusão do ensino médio através do SESEC, continua os estudos no ensino regular. Pode ser que o tribunal ele venha revogar a minha prova, a decisão lá da prova do SESEC. E se isso acontecer, eu vou ter concluído normalmente o meu ensino médio pelo colégio. Então, é realmente ter zelo, A jovem está radiante com a decisão e se mostra bastante empolgada para iniciar sua vida universitária. Graças a Deus deu tudo certo. Eu realmente estou muito feliz porque o Senhor abençoou, mandou a Silvia para me ajudar. E agora, é só esperar as aulas começar e ingressar, Graças a Deus. Nesses dias de aflição em conseguir abraçar essa oportunidade, Jéssica recebeu o apoio de muitas pessoas e aproveitou para agradecer a todos que torceram por ela. Então, da mesma forma que eu vim aqui, através da NTV, toda essa equipe maravilhosa que me ajudou, como eu vim pedir, eu também quero agradecer agora, É realmente grandioso para mim o que aconteceu. Eu fico muito feliz e grata à equipe daqui da NTV por ter me apoiado, ajudado, me acompanhado durante esse período tão maravilhoso que aconteceu comigo. E também eu queria agradecer a doutora Silvia, que foi realmente, enviada por Deus. Ela foi uma bênção e, ela se dispôs, com toda boa vontade, com competência e agilidade, da forma que eu pedi. Ela se dispôs a ajudar e eu quero agradecer muito a ela e também a todas as outras pessoas que de alguma forma, da forma que elas puderam, elas ligaram, que me deram apoio pelas redes sociais. Então, eu queria agradecer ao pessoal de Patos e região, porque foi muitas pessoas que tentaram me ajudar, pessoas de Uberlândia, de Passos, do Carmo Paranaíba, muitas pessoas mesmo. E fico muito grata e muito feliz.
Um homem foi preso nesta terça-feira no bairro Sobradinho, acusado de tráfico de drogas. A polícia encontrou enterrado no quintal da casa dele 8 tabletes de maconha. Ele resistiu à prisão e entrou em luta corporal com os policiais e até ameaçou a nossa equipe de reportagem. Depois de receber diversas denúncias, a Polícia Militar montou uma operação nesta terça-feira para flagrar ações suspeitas de tráfico de drogas na casa de Fernando Luiz Chaves, o Dumbo, no bairro Sobradinho. A Polícia Militar vem recebendo denúncias relatando que o Fernando, conhecido por Dumbo, que reside ali próximo ao Sobradinho, estava usando sua residência para fazer o tráfico de droga, onde ele mantinha ali olheiros nas esquinas. No momento que a Polícia Militar passava, ele era avisado e ele escondia essa droga. Hoje a Polícia Militar montou uma operação, deslocou para o local, em contato aí com o seu genitor, o qual autorizou nossa entrada. Após fazer umas buscas, onde se deparamos com o autor lá no local, e após fazer umas buscas pelo terreno, pelo lote, após furar aí um buraco aproximadamente 1 metro, foi encontrada essa droga aí, essa maconha, que estava escondida aí próximo ao muro. Os policiais entraram na casa com a permissão do pai de Dumbo, que discorda da atitude do filho. Infelizmente é a falta de oportunidade, né? Ele é um senhor já de idade, não tem para onde ir, a casa é dele, o rapaz é um cara forte, o filho é forte, de porte físico forte, não vai encarar ele, infelizmente ele tem que conviver, que ele só fica trancado dentro do quarto e o pessoal lá no fundo lá fazendo uso de droga. Com a ajuda de cães, os policiais encontraram cerca de 8 tabletes de maconha escondidos no quintal da casa. Com o apoio do canil foi dada também mais uma busca no local e não foi encontrado. No momento aí que foi feita a prisão, achamos a droga. O Fernando, ao ver que o militar havia achado a droga, ele levantou e tentou, evadir. No momento que o policial tentou conter ele, onde eles entraram em luta corporal e com o apoio dos demais militares foi feita a algemação. Nessa aí ele teve pequenas lesões, Enquanto foi conduzido até o hospital para ser medicado. Hoje foi encontrado aí, acho que 8 tabletes de maconha, enterrado. Foi encontrado aí R$ 475 dinheiro trocado, proveniente aí do tráfico de droga, e que vai ser feito o REDS aí de tráfico de droga e repassado ao delegado, qual cabe aí que vai ser autuado ou não. Segundo a polícia, Dumbo é perigoso. Ele ameaçou a nossa equipe e até o próprio policial que o prendeu. Olha, ele é uma pessoa aí, já conhecida da sociedade, devido às suas ocorrências, dar tiro nos outros, ameaçar. Ele é acostumado a ameaçar, agora ele ameaçou o militar lá, que vai sair, e vai pegar uma 9, que é uma 9mm, e vai procurar ele para fazer o acerto. Foi relatado esse fato aí, qual cabe o militar aí também representar contra ele. Ele é uma pessoa que sempre está envolvendo em ocorrência aí, mas a Polícia Militar não teme esse pessoal, Foi preso, se for preciso nós vamos prender novamente e vamos encaminhar a delegacia. A ficha criminal de Fernando é extensa. Ele tem passagem relacionada à droga, tem 4 passagens por porte ilegal de arma de fogo, tem outras passagens por lesão corporal, passagem envolvendo com homicídio, E tem várias passagens aí pela Polícia Militar. Hoje está sendo enquadrado por tráfico de droga e por ameaça. Olha, veja ainda nesta edição que a Prefeitura sorteia casas sem saber data da entrega do conjunto habitacional Quebec, sem posto de saúde e escola no bairro e com acesso restrito. E um crime chocante. Jovem sequestrada pelo ex-namorado é encontrada morta, estrangulada em Capela das Posses. Polícia procura pelo principal suspeito. Uma sucessão de equívocos, atropelos e falta de planejamento. Sem saber a data de entrega das casas do conjunto habitacional, a Prefeitura criou expectativa e sorteou as residências para os futuros moradores que aguardam ansiosos pela entrega das chaves. Entretanto, a Prefeitura de Patos de Minas não sabe dizer quando será. No bairro não há estrutura adequada, como escola ou posto de saúde. Quem mora próximo ao conjunto habitacional teme que o trânsito no local, que já é confuso e perigoso, fique ainda mais tumultuado, com as centenas de famílias utilizando uma via precária, uma via estreita e mal sinalizada.
Sem ao menos saber quando a obra seria finalizada, a Prefeitura Municipal de Patos de Minas se antecipou e sorteou as casas do conjunto habitacional Quebec. Que ainda está em etapa de término de obra, né, da construtora, mas também em término final da entrega da CEMIG também, da iluminação, que ela foi entregue essa semana pela CEMIG externa. Aí tem a parte também que a própria construtora terceiriza, né, aqueles braços da ligação externa, né, da iluminação, né, dentro do bairro. Então está faltando isso, está faltando encerrar a própria construtora entregar a obra à Caixa Federal, ao município, para assim ser entregada essas casas aos beneficiários. A Prefeitura insistiu no sorteio e criou a expectativa entre os novos moradores, mesmo que a data da entrega teria que ser marcada pela Caixa Econômica Federal. Tem uma parte também do dossiê, né, que é muito importante citar também para a população, que está sendo corrigido os dados, que está na média de 67 dossiê, que vai ser devolvido agora para a Caixa, que foi devolvida terça-feira, semana passada, para a gente, né, já está fazendo a complementação, e, naturalmente, a documentação estará completamente feita para beneficiamento dessa população, dessas pessoas, dos benefícios para estar dentro das casas. Outro problema é a falta de infraestrutura no conjunto habitacional. No local não há creche, escola ou mesmo posto de saúde, o que demandaria tempo para construir. Outra questão que preocupa os vizinhos do conjunto habitacional é que a via que dá acesso aos bairros não vai suportar o intenso fluxo de veículos. A rua já é bastante estreita e, com os novos moradores, o trânsito tende a ficar ainda mais tumultuado. Além do perigo, né? Por exemplo, agora a gente tem criança e aumentando o fluxo, é difícil, né, o tráfego. Nossa Senhora, o trânsito aqui é terrível. Eu estou aqui já estabelecido há alguns anos e eu sei como é que é o trânsito por aqui, entendeu? E se não for feita uma emergência aqui para ver se libera um pouco desse trânsito daqui, nós não vamos ter condições, não. De acordo com os comerciantes, há um alto índice de acidentes na rua devido à precariedade. Eu já presenciei muitos acidentes aí com o movimento que é hoje. Agora você imagina quando eles encherem essas 840 casas, 850, como é que vai ficar o movimento aqui? Vai ficar terrível. Tem que ter uma obra emergencial, entendeu? Porque senão nós não vamos dar conta do fluxo aqui não. Acidentes, mortes, que são inúmeras que já teve na rua. Todo dia você pode ver um acidente de moto, carro. E já está passando a hora de se tornar uma rua de mão única, porque agora vai abrir um novo bairro, o fluxo ainda vai aumentar mais ainda, para nós comerciantes também vai dificultar. Estreita, de mão dupla, e os veículos ainda trafegam em alta velocidade, segundo os moradores. Já foi pedido que fosse colocado sinalização adequada, mas nenhuma providência foi tomada. Nós ia precisar mesmo que ficar só mão de ida, né? Arrumasse outra rua para estar descendo, porque que já é complicado. Nós já até pedimos redutor de velocidade aqui, quebra-mola, qualquer coisa. Porque, de toda maneira, aqui já é muito movimentado, agora vai dobrar o movimento. Então a gente precisava assim que tomasse alguma providência agora, que depois vai vir dar algum transtorno para nós. E a gente está aqui com o comércio, os clientes entram e saem a todo minuto, né? Um projeto de ligar uma outra rua para dar acesso ao bairro já foi apresentado. E a obra mal começou e foi interrompida. Projeto da avenida que vem lá do Copacabana, passando por trás aqui, ela vai ter um braço, vai ligar aqui na Zeca Mota, depois ela vai dar prolongamento lá para baixo. Só que tem que agora, eu creio que não vai ser feito nada, que tem um aterro enorme para ser feito ali atrás. E com o prefeito que nós temos, minha filha, pode esquecer, entendeu? Nós não vamos ter nada pronto, não. Só talvez no próximo, né? Tomara a Deus. Inconformado com o término do namoro, Hugo escreveu no seu status do WhatsApp a seguinte frase: "Todos que me fizeram chorar vão chorar agora", como se estivesse premeditando um crime. Fabiana dos Reis Barbosa, de 20 anos, foi pré-candidata ao título de Rainha do Milho, chegando a participar da Escola de Rainhas em 2016. A jovem tinha um sonho, ser médica. Fabiana fazia cursinho para o vestibular em um colégio particular, situado na Avenida Paracatu, em Patos de Minas. Segundo a família, Fabiana era uma menina alegre e determinada. Ela namorava há 1 ano e meio com Hugo Franciel Borges. No mês passado, a jovem terminou o relacionamento, porém o rapaz não aceitava o fim.
A família conta que se os dois estivessem no mesmo lugar, Hugo fazia cenas de choro. Nessa manhã, como de costume, a jovem saiu para ir para o cursinho. As últimas palavras que a mãe ouviu de Fabiana foi um pedido de socorro. Este crime chocou Patos de Minas. Uma jovem de 20 anos que foi sequestrada pelo ex-namorado quando chegava na escola na manhã dessa terça-feira. Ela conseguiu ligar para a mãe pedindo socorro, enquanto uma voz ao fundo fazia ameaças. O carro de Hugo foi encontrado no início da tarde nas Chácaras Caiçaras. O veículo, um Celta Prata, foi localizado abandonado no bairro Chácaras Caiçaras pela Polícia Militar. Foi através de informações que chegaram no 190, né, dando conta que teria esse veículo abandonado aqui, esse veículo GM Celta. Só que até o momento a gente não tem como precisar o que de fato aconteceu, né? A gente está levantando as informações aí, em conjunto com a Polícia Civil, né, através da perícia que está realizando os trabalhos no veículo ali, para a gente chegar a uma conclusão o que de fato aconteceu nessa. A Polícia Civil foi acionada para confirmar se o carro pertence mesmo a Hugo, o ex-namorado que teria sequestrado Fabiana. A princípio ali, parece que alguns materiais da vítima estão no interior do automóvel, a gente aguarda a abertura, né, do veículo pelo perito para poder certificar disso. Mas pelo fato de que algumas testemunhas já viram, né, os dois no interior do veículo, a gente não tem dúvida de que esse veículo foi utilizado. Trabalho com a hipótese de que ele teria se deslocado aqui, ó, as Chácaras Caiçaras aqui, tão somente para poder abandonar o veículo e tornar mais difícil a sua captura. Pegar um outro veículo e sair? Isso, a gente está correndo aí as residências vizinhas para verificar se existe alguma imagem que tenha flagrado o momento em que ele deixa o automóvel ou se alguém tenha vindo até o local para poder dar fuga ao mesmo. Os materiais escolares de Fabiana foram encontrados dentro do veículo, confirmando a suspeita da polícia. Os materiais escolares seriam da suposta vítima, da pessoa que teria sido trazida pelo autor para esse local, ou que pelo menos esteve com ele esse tempo para trás. E a ameaça feita no perfil do WhatsApp de Hugo se comprovou. Fabiana Barbosa foi encontrada estrangulada em um bambuzal próximo à Ponte do Bigode. O repórter Maurício Rocha esteve no local. Olha só, esse aqui foi o local escolhido pelo Hugo para assassinar a Fabiana. A gente está vendo, olha, é um bambuzal, né? Tem uma pequena passagem aqui e eles desceram aqui, ó. Desceram, né? Ele obrigou ela a descer por esse caminho, a vir aqui, ó. Eles desceram, né? Ele obrigou a jovem a descer, né? E o corpo foi encontrado bem abaixo. Aqui uma série de labirintos, de caminhos, né? Mas ele jogou o corpo bem para baixo aqui. Ele jogou o corpo mais embaixo, bem ali embaixo. Olha só. Foi embaixo que ele jogou o corpo e veio e cobriu com palhas, né? Cobriu com palhas para que ninguém localizasse. Esse então o local escolhido pelo Hugo para tirar a vida da ex-namorada, né? Inconformado com o relacionamento, com o fim do relacionamento, o Hugo acabou cometendo essa barbárie, acabou cometendo esse crime, né? A polícia agora segue trabalhando para localizar esse jovem que tem 26 anos e que continua em local incerto. Ao lado do sargento Anísio, que tem mais informações para a gente desse trágico acontecimento, né, sargento? Depois de um sequestro que começou bem cedinho, por volta de 7 horas da manhã, um fim trágico como esse para a jovem Fabiana. Sim, né? As informações aí, um ex-namorado dela, né? Teria, quando ela deslocou para um curso pré-vestibular, teria provavelmente nesse horário, na parte da manhã, entre 6h30 e 7 horas da manhã. A gente não tem a informação de como foi, mas ele estava com ela e acabou que ele matou a ex-namorada e deixou ela aqui nesse local. Agora, sargento, a informação que você tem é que ele matou ela estrangulada. Sim, está sendo levado o corpo agora nesse instante para o ML, mas as primeiras impressões, que o perito esteve aqui no local, a princípio sim, seria estrangulamento. Como é que estava o corpo? Sargento, parece que o corpo estava escondido, ele tentou esconder o corpo entre palhas. Sim, ele escondeu, né? Levou bem para baixo, numa parte bem baixa, próximo aqui, é um bambuzal muito grande.
E numa parte mais baixa, ele deixou o corpo dela, inclusive amarrado o pescoço dela com a própria blusa dessa moça, e o corpo completamente coberto por palhas de bambu. Ele usou a blusa dela para matar ela? Não se sabe exatamente. O fato é que a blusa também estava amarrada, né? Mas pode ser que ele tenha estrangulado usando de força física o braço aí para matá-la. Sargento, qual que a polícia, eu imagino, está fazendo rondas, né? Está fazendo batidas para tentar localizar o Hugo? Sim, as viaturas todas empenhadas aí para tentar localizar esse cidadão aí. Ele já tem passagens pela polícia, inclusive por agressão? Sim, a informação que temos é que ele teve já uma passagem dessa por lesão corporal, inclusive desses mesmos modus operantes aí, era uma outra que foi namorada dele. Obrigado ao Sargento Anísio. Essas informações, então, a jovem Fabiana, sequestrada pelo ex-namorado Hugo, teve o fim trágico, foi assassinado, o corpo encontrado nesse momento, sendo levado para o IML. Maurício Rocha, para o jornalismo da NTV. Obrigado, Maurício, pelas informações. E a polícia concentra as buscas no principal suspeito, o ex-namorado de Fabiana, Hugo Franciel. O NTV News termina por aqui. Mais informações você pode acessar o site patujá.com.br e também nossos telejornais que começam amanhã às 11h30 com 30 minutos. Até amanhã.